Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É sempre um privilégio poder dividir esse momento com você. Aproveita, aliás, já se arruma aí na sua sala aí, ou no lugar que você está nos assistindo, e se prepare, porque o debate hoje promete, tá bom? Me sigam lá no Instagram, @zeca_pereira. Vai ser muito bom compartilhar aí nessa rede social com você também. Manda sua mensagem. Fico muito grato com todo o carinho que recebo dos nossos telespectadores. Vou apresentar os nossos convidados e aí a gente já, na sequência, coloca o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o professor Matheus Rangel, ele que é do Instituto Teológico Koinonia. Professor Matheus, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Está de volta ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca, graça e paz, Bispo Hildo, todos aí que estão assistindo, acompanhando o debate. É um prazer estar aqui. Quero aproveitar para deixar um beijo grande para minha esposa, Angel, para minha neném, a Clarice, para toda a minha família, meus alunos do Instituto Teológico Koinonia, também os alunos do SETA, Seminário Teológico Adorarte, e também os alunos de redação português lá do Colégio Batista Fluminense de Campos dos Goytacazes, né? Extensivo aí a todos que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, estão sempre nos apoiando. Boa, muito bacana. Obrigado de novo pelo carinho em aceitar o nosso convite e reservar um espacinho nessas agendas de aula aí, que é sempre muito corrido. Para a gente aproveitar, professor Matheus, a sua visita, estou aqui com alguns materiais, né? A gente já combinou aqui anteriormente de dividir aqui em blocos. Vamos começar com os linguísticos. O que o nosso telespectador vai achar nesses materiais aqui, professor? Então, esse material aí, ele atua junto com um curso de grego bíblico, esse mais grosso aí de capa dura. Esses dois materiais pertencem ao mesmo curso. Do que se trata? Trata-se de um curso de grego bíblico básico, médio e avançado. Então, percebendo que, às vezes, o aluno não tem muito tempo ou mesmo espaço para levar um livro grande, de capa dura, pesado, nós fizemos os mapinhas mentais. Eles resumem em 62 mapas mentais todas as 30 videoaulas que tem aí, as aulas que aí estão disponíveis para que o aluno possa levar. São coloridas, são bem dinâmicas, e ele consegue ter ali o paradigma, consegue ter ali algumas explicações breves e exemplificações. Então, esse curso ele tem 352 atividades, é importante destacar isso, justamente porque o aluno aprende, né, praticando. E nós temos junto dele o curso de hebraico bíblico. Esse curso aí, né, que está aí na mão do senhor, de hebraico bíblico, ele já é básico e intermediário, não entra tanto na parte do avançado. E ele vai junto. Então, assim, quando você adquire o curso de grego bíblico, agora em novembro, na Black Friday, como é que funciona? A pessoa coloca apenas mais R$200 e, além do curso de grego, ela vai levar o de hebraico, vai levar o de português, né? Também está aqui esse. Exatamente. E vai levar o de hebraico e o de português. Então, são quatro livros que ela vai levar praticamente pelo preço de um. Isso, claro, né? Dizendo que veio pelo Vejam Só, através aqui desse debate. A bênção é dobrada lá. Esse de hebraico bíblico que você fez, você tinha quantos anos, Matheus? Desculpa a indiscrição. Eu comecei... 12? Não, eu comecei a escrever teologia, eu tinha 17, profissionalmente com 21. 21 anos eu comecei. Boa. Bem, você está novinho. Tô com 30 já. Boa. E esse aqui de escatologia também, que o pessoal gosta demais, né? Isso. Essa escatologia, ela tem uma veia um pouco diferente. Nós sabemos que a escatologia, ela diverge um pouco com quanto à escola, né? Uma joga para o passado, outra para o futuro, outra para a história e tal. Mas essa daí é uma escatologia exegética. Então, ela pega os textos de linha apocalíptica, escatológica, neste gênero, e busca interpretar a partir das línguas originais. Então, vale muito a pena conferir a diferenciação que esse material tem a entregar. Boa. Inclusive, hoje a temática que nós vamos abordar aqui no programa, falar um pouquinho sobre teologia, então as indicações, os contatos do Matheus já apareceram aí para você na tela. Eles vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, né? O @programa Vejam Só. E se você tiver interesse nos materiais que nós apresentamos, que você manda uma mensagem para ele lá e ele te explica tudo direitinho como que funciona, tá bom? E só pelo senhor, eu vou defender e vou ajudar o Bispo Hildo, tá bom? Poxa. Na noite de hoje aqui, porque, o senhor, o cara quer arrebentar comigo. Obrigado de novo, Matheus, pelo carinho. Sempre um prazer recebê-lo. E também temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o Bispo Hildo, ele que é ministro da Igreja Metodista Livre, um amigo, um parceiro do Vejam Só.
Boa noite, bispo. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Boa noite, graça e paz, Zeca, Mateus. Prazer mais uma vez poder estar aqui com vocês e debater, procurar aprofundar aí o conhecimento bíblico. Sem dúvida, é sempre uma alegria, bispo, aprender com o irmão. O irmão que já, nem sei há quantos anos que já frequenta aqui o Vejam Só e nos auxilia, principalmente nessas questões relacionadas à escatologia. Sim. E tem sido bênção. Mas antes da gente entrar na temática e avançar um pouquinho mais no conhecimento, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia também, Eu sou bispo no Brasil, em Angola. Eu já fui bispo até em Cuba. E pastorei hoje a Igreja Metodista Livre de Mirandópolis. Fica no bairro de Mirandópolis, em São Paulo, ali na Praça da Árvore, bem próximo à estação do metrô, na Rua das Rosas, número 445. Os cultos principais são quarta à noite, às 8 da noite, e domingo, às 10 da manhã. Tem escola dominical também, eu dou aula ali. Às 9, chegando às 9, participa da escola dominical, do estudo bíblico, às 10 o culto, e todos são muito bem-vindos. Bem, estão aí, os contatos do Bispo Hildo também já apareceram, vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram. Se você quiser entrar em contato, conhecer o ministério do nosso irmão, é por lá que você pode fazê-lo também. E aquelas ameaças da extrema-direita de mandar a pessoa para Cuba, no seu caso foi verdade, né? Vamos mandar você lá para Cuba. Eu acabei indo lá para Cuba. Brincadeiras à parte, tá bom? Mas é que é diferente, diferente. Inclusive, poucos, viu? Agora, pensando assim, poucas missões em Cuba, assim, que eu vejo das nossas igrejas, obviamente, por conta da... Eu estive agora, semana passada, na República Dominicana, num concílio de bispos, e tinha um encontro de pastores, e quem é o bispo atual de Cuba, ele é da República Dominicana. Então, ele convidou vários pastores de Cuba, e eles vieram com a família. E foi uma alegria, depois de 20 anos, eu reencontrar. Foi para mim uma surpresa, quando eles me procuraram, e aquele abraço, eu me emocionei, né, de encontrar um povo maravilhoso. Que legal, que boa. Tá aí também, então, mais um pedacinho, né, dessa história aí também da evangelização das nações. Vamos colocar na tela aí o nosso tema. Hoje, como eu já adiantei, nós vamos falar sobre escatologia, e o texto base para o nosso debate de hoje é o texto de Apocalipse 3:10. E a nossa pergunta é: esse texto ensina o arrebatamento pré-tribulacionista? Mateus vai responder a nossa pergunta de maneira assim, né, introdutória, indicando o caminho que ele vai seguir. Bispo Hildo também vai fazê-lo. E depois a gente inicia o nosso debate, inclusive abrindo a oportunidade para você responder a nossa enquete, tá bom? Vamos lá, Mateus. Como é que o irmão responde a nossa pergunta-tema? Eu acredito que sim, o texto de Apocalipse 3:10, ele ensina sobre o arrebatamento da igreja. E quando nós olhamos para o texto, nós temos o seguinte, né? Algumas problemáticas reais que não dá para ignorar, sendo pré-tribulacionista ou não, mas também temos algumas problemáticas utópicas, ou seja, aquelas que são levantadas em forma de espantalho para tentar dificultar o caminho de enxergar que esse texto está ensinando sobre o arrebatamento. Então, quando eu olho, por exemplo, para essa construção aqui, kagose tereso ektes horas, ou seja, dizendo, eu te livrarei da hora, tu peirasmu da tribulação. Essa construção, ela de fato traz um livramento de uma tribulação. Aí nós precisamos nos perguntar qual é a proporcionalidade desta tribulação. E aí vem justamente a aplicação textual, dizendo que é uma tribulação que atinge o mundo inteiro, aqueles que habitam sobre a terra, e a partir dessa compreensão, a gente percebe que excede um pouco a mensagem para a Filadélfia. Alcança uma igreja de abrangência mundial que vai sofrer algum tipo de perseguição, de tribulação, e aí a problemática utópica que levantam a palavra peirasmos é tentação, não é eclipses, por exemplo, que é, né, tribulação. Então, algumas dessas coisas são levantadas, mas eu acredito que a gente vai desenrolar bem aqui no debate. Sim, sem dúvida. Boa. Vamos lá, Bispo Hildo, quero ouvi-lo também. Então, esse texto está no contexto de Apocalipse, onde as igrejas estão sendo perseguidas. E como colocou bem o pastor Mateus, não se trata de tribulação e nem se fala de arrebatamento aqui, né? É provação, é um período de teste e que já se inicia ali
já registrando no capítulo 6, né, com Cristo abrindo e desatando os selos e vindo os juízos de Deus, que até o juízo final são juízos preliminares e que eles vão se intensificando até o fim e que eles realmente vão ter uma abrangência mais ampla. E é interessante, temos aqui um especialista muito mais de grego do que eu, Mateus, e ele há de reconhecer que a expressão terel, quando ela é associada a que ela só aparece uma outra vez na Bíblia, não é, Mateus? Aonde? João 17. Exatamente. E é o mesmo autor, né? Quer dizer, se a gente colocar aqui, João escreveu o Apocalipse e escreveu também o Evangelho de João. E em João 17, Jesus está falando naquela oração: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, terel, do mal. Ou seja, a mesma expressão sendo usada num contexto de não retirada do mundo. De não retirada do mundo. Portanto, a proteção que o Senhor está oferecendo é uma proteção que é dentro da esfera do perigo. Aliás, é por isso que o versículo seguinte, né, o versículo 11... aqui ele diz: venho sem demora, conserve o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, dá a ideia de que eles precisam ter essa esperança da própria vinda de Cristo para eles conservarem aquilo que eles têm, guarda o que tem, persevera até o fim. Então, é uma proteção dentro da esfera do perigo e é uma proteção dos intentos malignos, porque quando vem uma provação sobre toda a terra, essa provação, seja a fome, seja a mortandade, seja a perseguição, ela sempre é utilizada pelo diabo para derrubar os crentes. E o Senhor se vale do próprio período da provação para aperfeiçoar os crentes, para purificar os crentes. Então, esse teste, por um lado, ele pune os impenitentes, os ímpios, e ele purifica e santifica os crentes. Portanto, é uma proteção espiritual, guardar de cair na tentação, né? Aquele que, como aquela doxologia de Judas, aquele que nos guarda, que nos livra de tropeçar, para nos apresentar puros diante de Deus. Então, eu vejo aí uma proteção espiritual, ainda que Deus possa também nos livrar e nos guardar, e Ele sabe nos guardar, como na época das pragas que caíram sobre o Egito, quando algo é direcionado a determinado grupo, Deus sabe fazer com que os que são seus sejam preservados. Isso também é possível, ser, num certo sentido, mas, por outro lado, a gente vê que a proteção maior é ser guardado espiritualmente. Boa. Já vou voltar a palavra aqui para o Mateus, né, que já estava ali mexendo no tablet, já ajustando tudo ali. Mas antes, deixa eu só colocar a nossa enquete aí e obviamente, convocar a sua participação. @programa Vejam Só. É lá no nosso perfil que você localiza as enquetes, tá bom? Vamos colocar na tela aí a enquete que a produção preparou para o programa de hoje. Qual o significado de livrar da hora da provação? Lá no texto de Apocalipse 3:10. Primeira opção: livrar fisicamente, removendo os fiéis da terra. Segunda opção: fortalecer espiritualmente para enfrentar a tribulação. E a terceira opção: não tenho certeza. Tá? Então, escolha uma delas e na sequência exclusiva a gente sempre deixa aquela caixinha para você poder participar também, dar a sua opinião, a sua visão sobre a temática, tá bom? Então, não esqueça de votar lá e participar. Deixa eu só aproveitar rapidinho que nós estamos falando aqui das redes sociais e já colocar aqui para você também o nosso canal lá no YouTube, o programa Vejam Só. Localiza o nosso canal lá do YouTube. Lá você vai encontrar todos os vídeos, né, todos os programas à sua disposição. Além disso, você consegue acompanhar também uma playlist que nós denominamos de Vejam Só Retrô, com os programas antigos, para você ver e rever aquelas entrevistas, aqueles debates marcantes aqui do Vejam Só, tá bom? E além disso, você consegue acompanhar também algumas transmissões ao vivo pelo nosso canal, tá? Então você se inscreve no canal, ativa as notificações, aí sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, transmitindo lá pelo nosso canal as gravações, você consegue assistir, porque já vai aparecer uma notificação no seu celular, tá? O Vejam Só está ao vivo, aí você clica e consegue assistir e acompanhar também
lá pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Fica aí a dica para você interagir, seguir, acompanhar o Vejam Só também lá pelo YouTube, tá certo? Bom, dado o nosso recado, vamos voltar para o debate aqui. Mateus, vou devolver a palavra ao irmão, então, para, obviamente, já tecer aí suas observações em cima da fala inicial do Bispo Hildo. Ok, bem, ele citou já, né, João 17,15, que fala, não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Essa construção, de fato, é apontada por Daniel Bell Wallace sobre a presença de duas situações ali. A primeira é a natureza do livramento, que é dado, ou melhor, da guarda, né? Que guardarei da tribulação, mas que guarde do maligno. Essa guarda, ela apresenta duas naturezas. Uma em João 17,15 e outra em Apocalipse 3,10. Então, ainda que tenhamos a mesma palavra, nós precisamos denotar aqui três diferenças que tem dentro desse texto. A primeira diferença é o seguinte, a construção de Apocalipse 3,10, o verbo teresso, ele está no indicativo, mostrando que ele está assegurando, fazendo uma declaração de realidade do futuro da igreja. A igreja será guardada e ponto final. Ao passo que quando chega em João 17, verso 15, o verbo não está no modo indicativo, ele está no modo subjuntivo. O que é que isso significa? Que ele está pedindo para que seja guardado do mal. Ah, mas um pedido de Cristo não seria atendido? É claro que seria atendido, mas o texto está colocando aqui uma condicionalidade, está colocando uma possibilidade. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho de gramática já sabe que o aoristo, ele denota possibilidade, o aoristo não, o subjuntivo, denota possibilidade de dúvida. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença, pastor, é que Apocalipse 3,10, ela tem uma sequência assim, ó, verbo mais preposição mais artigo mais complemento. Enquanto João 17,15 apresenta verbo mais pronome, coloca um pronome aqui na posição pós-verbal, isso muda também, porque está no aoristo aqui, e uma preposição e depois vem os complementos. Então, ou seja, você tem uma diferença no modo verbal, em Apocalipse 3,10 está teresso, em João 17,15 está teresseis. Então, você também tem a diferença do pronome sendo colocado na posição pós-verbal em João 17,15, enquanto em Apocalipse 3,10 não tem pronome ali. Qual é a ênfase? O que muda nessa situação aqui? Muda porque ele coloca uma ênfase no povo que tem que ser livrado, enquanto a outra ele coloca a ênfase no livramento. Outro detalhe também é que em Apocalipse o livramento é uma situação meio que recompensatória, como guardaste a palavra da minha perseverança. Quando chega em João 17,15, não tem esse fator recompensatório. O que nós temos ali é a colocação de um pedido de Cristo para que haja uma concessão de graça e misericórdia no ato de livrar os seus discípulos do maligno. É interessante até mesmo porque ali a palavra maligno não é livrar do mal, mas livrar do maligno. Nós temos aqui essa construção. E a última, né, aí no caso eu estou colocando uma quarta, o complemento de Apocalipse 3,10 indica o momento da livração, do livramento, né? Ou seja, vai ser livrado da grande tribulação. Já enquanto o complemento de João 17,15 indica o livramento de um ser pessoal. Então, uma vai ser livrada de um evento mundial e o outro possivelmente será livrado do maligno. Nós não temos Cristo assegurando nessa oração que a igreja será sempre livrada do maligno, mas nós temos em Apocalipse 3,10 a segurança que a igreja será livrada, guardada e arrebatada antes da grande tribulação. Diante dessas considerações, o Bispo Hildo, como é que o senhor leva todas essas modificações? Ou o senhor, de repente, né, só fica ali com aquela parte básica que o Daniel Bell Wallace fez? Até onde foi sua investigação, sua acurácia? Então, existem tantos especialistas, doutores, Millard Erickson, o Gundry e tantos outros que tratam e trabalham esse tema com muita profundidade. Essas variações que você colocou, elas não sugerem de maneira alguma um arrebatamento, uma necessidade disso. Isso você não consegue demonstrar. Que, então, em Apocalipse, porque está desse jeito, está colocado desse jeito, então, necessariamente, conclui-se que precisa ter uma remoção e por arrebatamento. Isso não. E você colocou uma coisa aqui sobre João 17 não ter aquele elemento de recompensa, de ter guardado, né? Mas tem. Dá uma olhada aqui, quando você pega em João 17, versículo
versículo... Deixa eu ver. Eu estava aqui. Versículo 6. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Interessante, né? Eles têm guardado. Então, está no paralelo. Se você olhar bem, é o mesmo autor, e no paralelo tem o fato de guardar, e de repente, porque eles têm guardado, Senhor, guarda-os. Não peço que os tires do mundo, que eles sejam arrebatados. Eu peço que o Senhor os guarde e os proteja, mesmo estando no mundo. E quando a gente olha o contexto do Apocalipse, as cartas do Apocalipse, se você pega aqui, é impressionante o que é dito nas cartas anteriores, né? Por exemplo, ao anjo da igreja em Esmirna, olha o que é dito. Escreva: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte. Como Deus poderia estar prometendo para uma outra igreja, um livramento, ser guardado da morte, quando o que Deus está colocando para as igrejas é que elas vão pagar com a morte. E nós temos aí, chega no capítulo 6, e depois no capítulo 7, uma descrição de uma multidão incontável de mártires, provenientes da onde? E tem a preposição ek ali, que saíram da grande tribulação. Não saíram para não passar, saíram dela, são provenientes, eles foram martirizados, eles purificaram as suas vestes pelo sangue do Cordeiro. E razão porque se encontram diante de Deus, são consolados. Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, os mártires da grande tribulação. Como entender, num contexto de uma multidão incontável de mártires, que eles vão ser livres de perseguição física, que eles não vão estar aqui? E que necessidade de ser guardado a igreja teria se já estivesse no céu? Guardado de quê, se ela já está no céu? Entendeu? Então, isso são coisas que você... Eu falo isso com amor, com respeito, e vejo que você realmente é um especialista e entende profundamente do grego, mas essas coisas precisam ser levadas em consideração. O contexto, né? O João, no comecinho, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, ele já diz: eu sou companheiro de sofrimentos, né? Ele está onde? Ele está na ilha de Pátimos. Essas pessoas já estão sofrendo e é dito: olha, em breve você vai ainda ter uma outra perseguição, você ainda vai passar por isso. Ser fiel até a morte, guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Está no contexto, é o versículo 11 do capítulo 3. Sabe, é preservação dos intentos malignos. E uma coisa muito interessante é observar Daniel 12. Tanto o versículo 1, e aí, bom, aí a gente... Eu vou deixar isso para daqui a pouquinho, para dar tempo, né, para a gente, porque senão eu já esgoto aqui a fala, mas daqui a pouco eu toco em Daniel 12 e no paralelo que existe com o capítulo 3:10. Vamos lá, por partes. E aí, Mateus? Bem, muito bom. O que acontece? A gente precisa deixar claro também que o pré-tribulacionista, ele não quer escapar da grande tribulação por algum tipo de medo ou situação desse tipo, né? Porque parece que, do jeito que coloca, a gente não quer sofrer de jeito nenhum. Mas se puder escolher também, se puder né? escolher, né? Poxa, a gente também não é masoquista, né? Então, mas você fala porque tá na Bíblia, não é isso? Exatamente. Tá bom. A teologia, ela parte da Bíblia para a mente do teólogo, né? O que a gente percebe aqui? O pastor ignorou todas as diferenças que eu coloquei aqui, né? Depois, se ele quiser, eu posso até passar anotado para ele vir pontuando. E aí, o que ele fez? Ele colocou que existe o fator compensatório. Né? Realmente existe. O senhor mostrou isso aí no texto. Agora, isso daqui, eu acabei de te mostrar que o verbo tereses, em João 17,15, ele está no modo subjuntivo. Então, é muito diferente do que é prometido em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Quando o senhor compara a justiça de Deus com a igreja de Esmirna, o senhor também corre numa falácia extravio. O que significa isso? Ele está extraviando ali a tratativa de Deus personalizada para uma igreja e indo para outra igreja. Vou só dar um exemplo para o senhor. Das 7 igrejas, qual foi a pior de todas? Aquela que ele falou que vomitaria da boca dele. Laodiceia, certo?
essa igreja é prometida a ela o galardão mais importante de todos, se assentar no trono de Deus. Algumas outras é prometida uma pedrinha branca, um nome novo. Agora, o trono de Deus prometido para a pior igreja, ou seja, a justiça de Deus, de fato, não dá para você esquadrinhar e dizer se ele agiu assim com Esmirna, tem que agir assim com Filadélfia também. Então, não dá, né? Não cabe esse argumento de Esmirna que o senhor utilizou. Outro ponto que a gente considera aqui é que o que ele fala para Esmirna, ele dá uma especificidade. A especificidade é, vou colocar numa tribulação, tem tantos dias essa tribulação, essa prisão que vai acontecer. Quando chega em Filadélfia, ele abrange isso. Isso excede a geografia. E aí entra uma pergunta bem interessante para o senhor. Se essa profecia foi para a igreja de Filadélfia, a igreja de Filadélfia existe até hoje, está esperando essa tribulação? Ou ela, historicamente, já viveu essa tribulação? Se viveu, cadê, pastor? Então, foi escrito para a igreja de Filadélfia, não foi escrito? Uhum. Então tem que ter algum significado para eles, certo? Certo. Então se não existiu para eles, então não era a palavra de Deus para eles. Então existiu, claro, para eles. E eles cadê, passaram... pastor? Cadê o registro histórico? A igreja primitiva. O que a igreja primitiva passou? E todas as perseguições do Império Romano? Estou querendo saber. Então, é histórico. É história. Mas cadê, pastor, o registro histórico da igreja de Filadélfia passando uma perseguição Então, para você, ela não passou. Desse tipo? Então, para você, ela não passou. Não. Então, isso não era a palavra de Deus para ela. Não, você acabou de falar de especificação. A palavra de Deus é para... Olha como é que você chegou ao ponto de contradição, de acabar de dizer que não podemos analisar o contexto da igreja de Esmirna, porque é específico, uma palavra de Deus foi dita para Esmirna, é para Esmirna, para Filadélfia é para Filadélfia, não devemos conjugar essas coisas. Calma aí, agora você está dizendo que isso então não foi palavra de Deus para aquela igreja? Foi. Então cumpriu-se. Cadê? Mas Deus disse que era para aquela igreja, então não, a palavra de Deus falhou? Uma coisa é a palavra de Deus para a igreja Deus disse que ia guardar aquela igreja. Outra, tá. Então, onde ou não disse que ia guardar aquela igreja? Então, cadê a você guarda? que está dizendo que não está guardando. Eu digo que guardou espiritualmente. Foi com Domiciano, foi com Trajano, foi com quem? Foi... Aquele período daquela igreja passou por isso. Pastor, no período ainda da igreja primitiva. Eusébio Cesareia fala da igreja de Filadélfia passando alguma coisa então assim. Ela não passou. Não, passou. Ela não passou. Então essa não era a palavra de Deus para eles. Então eles não foram guardados de quê? Para a igreja. Para a igreja. Agora você está colocando e generalizando. Quando eu coloquei Esmirna, eu não poderia generalizar. Agora, quando é para Filadélfia, Mas pode. É justamente por isso. Por que eu não coloco exatamente para Filadélfia? Porque a profecia, ela excede o aparato geográfico da Filadélfia. Coloca uma perseguição que aconteceu Chega no Apocalipse, capítulo 6. Eu citei Apocalipse 6 e 7. Tem uma multidão incontável de todos os povos, línguas, tribos e nações, e passaram por uma grande tribulação de caráter universal. E aí, como é que você... então, você disse? Isso é histórico? A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Não, isso é histórico, pastor. Vamos responder primeiro o Apocalipse 3:10. Aí depois eu vou para o 6, eu já falei 19, de Apocalipse 3:10. A relação de Apocalipse 3:10 é óbvia. A igreja passa pela grande tribulação. E Deus protege a igreja dentro do contexto da grande tribulação. Não peço que os tires do mundo. Jesus orou para que a igreja não fosse tirada do mundo. Deus tem um propósito para a igreja dentro do contexto histórico. Deus não tira a sua igreja, não remove a igreja do mundo. Deus guarda a sua igreja sem removê-la do mundo. João 17,15. A sua resposta não satisfaz a pergunta. Não satisfaz a você. Aí é outra coisa. Você que não está satisfeito, meu amigo. Não é a pergunta. A questão o livro de Apocalipse está falando de multidões provenientes da grande tribulação. Amigo. Um minuto para a gente chamar um intervalo. Vai. Ok, vamos lá. A resposta do bispo não satisfaz a pergunta. A pergunta é: se essa mensagem foi especificamente para a igreja de Filadélfia e não para a igreja do futuro, que sofreria uma grande tribulação, como indica o verbo, como indicam os complementos, como indica o aparato geográfico, tudo coloca no futuro uma igreja do perfil de Filadélfia passando. Agora, o pastor disse que não, que foi palavra de Deus para aquele povo daquele tempo. Mateus, então, além de tudo, tem essa questão de ter o perfil da igreja de Filadélfia? Com certeza. A igreja do arrebatamento tem um perfil da igreja de Filadélfia, é a igreja que guarda a palavra de Deus. Agora, quando ele diz que é especificamente para aquela igreja, nós temos mais de 100 milhões de páginas dos pais da igreja e ninguém falou sobre uma perseguição específica do mundo todo que partia de Filadélfia. O pastor não me deu uma resposta satisfatória. Que partia de Filadélfia? Precisava partir de Filadélfia? Não. Ela foi generalizada, ela alcançou Filadélfia, certamente. Mas por que a profecia foi só para Filadélfia, então?
A profecia não foi só para Filadélfia. Deus está... Não, calma aí. Você... Agora, deixa ele um minuto pra gente. É uma coisa intervalo. muito clara que tem que entender. Deus certamente estava falando, Cristo estava mandando uma carta para a igreja de Filadélfia. Sim. E estava dizendo, porque vocês, igreja de Filadélfia, guardaram a palavra da minha perseverança, eu os guardarei. É muito específico, está falando deles. E isso, segundo você, não se cumpriu neles. E isso que é um problema sério da sua exegese. Se Deus está falando para eles, e que é porque eles guardaram, eles seriam guardados, e não houve arrebatamento que os guardasse, você reconhece isso? Eles não foram guardados por arrebatamento algum, mas eles experimentaram o que a igreja primitiva como um todo experimentou, perseguição do Império Romano, e, portanto, a guarda e a proteção que eles receberam foi de uma outra natureza, não foi arrebatamento, não foi livramento e escape. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles foram guardados de cair em tentação, eles foram purificados, eles fazem parte daquela grande multidão que é descrita nos capítulos 6 e 7, que são os mártires que foram provenientes da grande tribulação, eles foram então, fiéis, a grande tribulação eles também foram já fiéis aconteceu? até a morte. Já aconteceu a grande A tribulação? grande tribulação, no sentido já histórico, sim, ela já aconteceu e não quer dizer que ela não venha a acontecer futuramente. Ponto. Não venha a dizer, Calma, claro, vamos a voltar igreja daí. passou por grande tribulação. É a era dos mártires, meu amigo. Tá bom, tá Nós bom. vamos voltar daí, da tribulação. O bispo acabou de afirmar aqui que já aconteceu, na volta o Mateus já responde e a gente continua daí. Nós vamos para o intervalo, é rápido. É só o tempo de você tomar uma água aí e respirar para a gente continuar o nosso debate. Tá muito legal. Telefone da grade na tela. Vamos lá, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das escrituras, quer se preparar para o trabalho ministerial? Código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tem muita coisa legal para você. Tenho certeza que você vai curtir. Intervalo rápido. Vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta, intervalo rapidíssimo aí na nossa conversa. Hoje falando sobre o texto de Apocalipse e essa questão do arrebatamento pré-tribulacionista ali no texto, sim ou não. Professor Mateus Rangel, Bispo Hildo, primeiro bloco já de muito conhecimento, foi muito legal. E agora a gente já começa esse bloco, a palavra com o Mateus, respondendo a questão histórica da realização da grande tribulação. Foi assim que o Bispo Hildo finalizou o bloco. Vamos lá. O Bispo Hildo acabou de levantar um dado, né? De que Apocalipse 6 já se cumpriu na tribulação histórica da igreja. E disse que isso pode voltar a se cumprir numa grande tribulação escatológica. É interessante que, quando eu aplico que a igreja no perfil da Filadélfia, eu, de alguma forma, estou fazendo uma dupla aplicação. Dizendo que aquela mensagem tinha, sim, um objetivo para aquele tempo e também para a igreja do fim, que teria o perfil de Filadélfia e seria arrebatada antes da grande tribulação. O que acontece aqui? Se a gente analisar direitinho, ele usou de duas aplicações, né? Grande tribulação histórica e grande tribulação escatológica. Quando eu uso, não vale. É uma hermenêutica que só vale para ele. Esse é um primeiro ponto, né? Outro dado que a gente pode colocar, para poder sair um pouco dessa questão, se o senhor preferir, eu posso continuar, mas se preferir, eu posso sair. A questão do arrebatamento aqui, bispo. Vamos lá. O próprio Daniel B. Wallace diz que, realmente, quando você tem um verbo de ligação, que é o caso do verbo terel, por exemplo, aqui, ao lado da preposição ek, ou seja, uma preposição de movimento, e um verbo de estado. Estado não indica movimento, né? Mas a preposição indica movimento. Ek é saindo para fora. Você tem algo dentro e sai para fora. Imagino que o bispo entenda o quê? Ele até usou o ek lá de Apocalipse 6, né? Saindo 7. da grande tribulação. 7. Só que a gente tem que analisar o seguinte. A preposição é saindo para fora, mas aqui em Apocalipse 3:10 ela opera com um duplo genitivo. O que significa isso? É sair da hora da tribulação. Então, se a gente fosse circular, é da hora da tribulação, ela não sai da tribulação, ela sai da hora da tribulação. Então, a preposição é que opera com um duplo genitivo. Ainda tem uma outra parte gramatical aqui, para não ficar muito cansativo, vou tentar simplificar. Onde, toda vez que um verbo estativo ele está no futuro,
ele indica para a gente uma mudança na característica do verbo. Ele deixa de ser estativo e passa a ser fientivo. Pegando o empréstimo aqui da gramática de O'Connor, por exemplo, você pode ver aqui na gramática dele de 2006, página 691. Ele diz o seguinte, que o verbo de estado, quando colocado no futuro, ele deixa de ser estativo e passa a ser fientivo. Porque ele promete que haverá uma modificação de estado. Então, qual é o estado de Filadélfia naquele momento? Uma igreja que sofre um sofrimento comum, mas ela haveria de passar um sofrimento e depois esse sofrimento terrível, que quase iria destruí-la, ela seria livrada, arrancada de dentro dele. Então, quando a igreja vai ser arrancada de dentro dele, ela é mais ou menos isso daqui. Ó. Se eu pegar, por exemplo, agora aqui, o meu celular e pedir assim para o bispo. Bispo, guarda este celular. Aí eu boto ele, segura aí, Zeca, por gentileza. O que você faz, bispo? Como é que você guarda o celular? Você protege ele ou você bota ele no bolso? Guarda o celular, bispo. Quando o bispo vai pegar o celular, o que a gente faz? Ó? A gente pega e tira do ambiente de perigo e guarda. É isso que Cristo vai fazer com a igreja. Ele vai tirar a igreja do ambiente da grande tribulação, da hora da tribulação. Deu a hora da tribulação, Cristo tira a igreja. E eis aqui o arrebatamento pré-tribulacional. Tá, Mateus, você já começa dizendo que eu caio em contradição quando eu entendo que essa palavra cumpriu-se para a igreja de Filadélfia e ainda tem cumprimento futuro. E que você não permito que você faça o mesmo. Só que você não fez o mesmo. O que eu questiono é que você não reconhece que essa era uma palavra de Deus para aquela igreja, que aquela igreja guardava com perseverança o testemunho de Cristo e que, por conta disto, ela recebeu a promessa de ser guardada da hora, né, desse teste, dessa aprovação. Você diz que não, você coloca tudo isso para o futuro, porque você entende que esse guardar é um arrebatamento e você precisa, por conta da sua teologia, da sua perspectiva teológica dispensacionalista, pré-tribulacionista, você precisa de colocar um arrebatamento aqui. Então, como a igreja de Filadélfia não foi arrebatada, então esse guardar, que implica, segundo o seu entendimento, em arrebatamento, então não foi palavra de Deus para aquela igreja especificamente. E você, então, não venha dizer que eu estou dizendo algo que você não pode dizer. Eu estou realmente dizendo algo que você poderia dizer se você reconhecesse que aquilo é palavra de Deus para aquela igreja. Eu entendo que foi palavra de Deus para aquela igreja, que aquela igreja foi perseguida, que aquela igreja passou pelo teste e foi guardada e preservada espiritualmente, ainda que possa ter sofrido como mártires, como esses mártires, essa multidão de mártires que aparece na grande... Que eles são provenientes, eles também são do EC, tirados da grande tribulação. Esse mesmo EC que você usa aqui para dizer que isso implica necessariamente arrebatamento, só que eles não foram arrebatados, eles foram mortos naquele período da grande tribulação. Portanto, toda a sua argumentação cai por terra. E agora eu trago para você uma consideração sobre Daniel capítulo 12, que eu vejo um paralelo muito grande aqui. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Você reconhece que há um paralelo aqui que se trata da grande tribulação. Concorda comigo? Esse paralelo com o quê? Daniel 12 com o quê? Com 3:10, com a grande tribulação, com o Apocalipse, com aquilo que nós estamos falando em 3:10. A grande tribulação, uma grande tribulação, ele está descrevendo aqui. Não? Não. Ele não está descrevendo um período de grande angústia como nunca houve? Os pré-tribulacionistas, então você seria o primeiro pré-tribulacionista que não reconhece que esse texto trata da grande tribulação. Entendi. Você está comparando isso com o Apocalipse 3:10, tempo de angústia. Em termos de angústia, de tribulação. Até aí, sim, você reconhece. Então, venha para o versículo 10, que é isso que é interessante aqui. No versículo 10, do capítulo 12 mesmo, muitos serão purificados, limpos e provados, mas os ímpios continuarão na sua impiedade. Portanto, mostra que essa mesma tribulação está, por um lado, purificando, santificando aqueles que são de Deus e, por outro lado, punindo e os ímpios continuando na sua impiedade. Portanto, prova que haverá os salvos sendo purificados, como eles são purificados e descritos no capítulo 7 de Apocalipse. Eles foram purificados, eles vieram da grande tribulação, mas não pelo arrebatamento, pela morte, pelo martírio. Pelo sofrimento. Posso responder? Vai lá. É bonito ver a empolgação do pós-tribulacionista, mas é triste dizer que vai desmoronar agora.
Olha só, o texto que fala do arrebatamento da igreja fala que a voz do arcanjo. A voz do arcanjo ocorre e ali você tem o arrebatamento da igreja, certo? Que arcanjo é esse que ocorre, pastor? É o Miguel. Concorda comigo? O arcanjo Miguel. Pronto, então está perfeito aqui. Daniel 12 está dizendo que nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Ou seja, está mostrando aqui que Miguel se levanta antes do tempo da angústia. Então Miguel chega, faz com que ocorra ali a sua voz, a trombeta do arcanjo e tal, e aí a igreja é levada e depois começa o período tribulacional. Fechou a conta, pastor? A questão aqui é que, amigo, a questão aqui, que você não respondeu, é que no versículo 10, nós temos aqui as pessoas sendo purificadas. A gente pode ir pessoas do sendo 2 até o santificadas, 11, mas as pessoas e o sendo provadas. E há um contraste aqui. E se você pega o capítulo 3, versículo 11 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, não apenas o 10, venho sem demora, conserve o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Olha, a preservação que eu estou te dando é uma força para você guardar o que você tem diante da provação que vai vir, para que ninguém roube a sua coroa. E o ânimo que eu te dou é, eu venho sem demora, eu venho sem demora. Portanto, guarda o que você tem, você vai passar por isso e eu vou vir para te recompensar. Eu vou vir, é isso que eu vejo aqui, claramente, é todo o contexto, seja o contexto do livro de Apocalipse, seja o contexto de Daniel, a igreja está presente na hora da aflição. Que bom. Então, olha só, ele quer o 10, né? Olha aqui, a palavra 10 é diferente. É um povo que está no verso 1, outro povo que está no verso 10. No verso 10 está escrito assim, ó, em hebraico, tá? Vaiti barabu, ou seja, muitos serão purificados. Está dizendo que é o povo de Deus? Porque no verso 1 está dizendo que o povo de Deus seria retirado, porque Miguel guarda ali o povo dele. Não está dizendo isso. Você que coloca palavras na boca de Daniel. Não, onde que está que é retirado? Vem cá, pastor. Vamos, eu quero ver, porque você colocou quem foi retirado. Miguel, sim, o grande e ele vai retirar, vai arrebatar a igreja. Cadê? Foi o que Paulo disse, na voz do arcanjo. 1 Tessalonicenses 4, né? Não. Aí você tem arcanjo e Daniel. Ele vem, voz de arcanjo em 1 Tessalonicenses. Sabe o que Paulo diz? Período tribulacional e um, período tribulacional e outro, livramento e outro. Pronto, você tem 3 paralelismos. Sabe o que Paulo diz ali? Que esse arrebatamento acontecerá no dia em que Cristo se manifestar nas nuvens do céu com poder e glória. É isso que está lá. Você acha que Miguel vai vir debaixo da terra? Você acha que Miguel vai vir debaixo da terra? Mas é o dia da vinda visível, portentosa, gloriosa. Vocês falam que o arrebatamento é um evento secreto. Não é no dia da vinda de Cristo sobre as nuvens. Já é a terceira vez no debate que o pastor muda a pauta. Mudou da histórica para Apocalipse 7. Você foi para 1 Tessalonicenses 4. Eu só estou comentando o que você falou, meu amigo. Não vem que não tem. Você está jogando para a galera. Fala comigo aqui. Você que citou 1 Tessalonicenses 4. Só que você fala dele... Eu não estou fazendo adipópolo. O que eu estou observando aqui é o seguinte. Não é possível. O senhor falou de Miguel, de período tribulacional. Eu mostrei qual o papel de Miguel no arrebatamento. Entendeu? Então, mas você não citou, você não me explica por que é que o texto de Daniel fala de gente crente nessa grande tribulação sendo purificada. A grande tribulação, ela é um teste, uma prova que purifica e santifica, e o Senhor guarda para que eles não venham a tropeçar, enquanto os ímpios são punidos. E isso aqui está claro aqui em Daniel. É o mesmo problema, o bispo, de dizer o seguinte, porque Daniel começa usando uma linguagem específica, né? Defensor do seu povo. Quem é Miguel, ou Micael, defensor do seu povo. Depois, do nada, no verso 10, ele não usa mais a expressão seu povo. Usa um pronome indefinido, muitos. Não está falando do povo, porque o povo já foi livrado. Esses muitos que é quem ficou. Não. Quem ficou, mas não tem isso lá no texto. Você está inventando moda, amigo. Claro não tem, o texto não fala disso. Olha, então tá, isso? Se o texto não você fala... Você está colocando, percebe, a sua teologia calma, que bispo, você... Calma. Não, eu estou calmo. É a sua teologia, mas é assim, é a sua teologia que você empurra para dentro do texto. O texto não diz nada disso. Olha o texto só. não fala de arrebatamento, não fala de igreja saindo de povo de Deus sendo retirado e não sofrendo. Amado bispo, a palavra defensor aqui, defensor do seu povo. Sim. Ele vai defender o seu povo botando eles na grande tribulação ou tirando? Deus defende o seu povo guardando do mal, como Cristo defende o seu povo. Não, olha, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E vamos passar por todas essas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, se perseguir a mim, vão perseguir a vocês também. Mas olha,
recebemos não apenas a graça de crer em Cristo, mas também de padecer por Cristo. Importa entrar no reino dos céus através de muitas tribulações. Os mártires na glória, olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, não é guardar, nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode matar além do corpo, fazer destruir, perecer no inferno, tanto o corpo como a alma. Portanto, o medo que a gente deve ter é realmente de cair em tentação, é de ceder às pressões e, de repente, perder a fé. Jesus orou para Pedro, orei para que a sua fé não desfalecesse diante daquilo que seria uma provação terrível para ele. Se o senhor quer aqui, né, ver quem decora mais texto de livro ou no eu livro não quero nada disso, eu estou citando a Bíblia, amigo. Eu estou citando a Bíblia, você cite a Bíblia e comente os textos que eu estou colocando. 9, não venha dizer que eu estou querendo... Apocalipse 3:10, ele nos livrará da hora da tribulação. Miqueias capítulo 7, verso 1, o homem piedoso foi tirado e o que ficou é pior do que o espinho. Se a gente continuar, a gente vai ter, pastor. Aqui Miguel aparece livrando o povo dele e nós temos um momento de arrebatamento da igreja, que quem aparece é a voz do arcanjo. Pronto. Daniel 12, verso 1, está perfeitamente ligado com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O povo subiu, pastor, vamos subir com a gente. E ali no texto de Tessalonicenses, do arrebatamento... Eu vou subir no dia secreto da igreja. Tranquilo. O verso 15 de 1 Tessalonicenses 4 fala que Cristo vem, inclusive a palavra grega ali para o céu, né? Exatamente. E onde nós encontramos com ele? Nos ares, pastor. Então, quando ele vier, assim como viste subir... né? Assim ele há de descer. Não creia quando disser ele está aqui ou acolá, porque é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. E nesse dia, 24, então, após a grande tribulação, o sol escurecerá. Após a grande tribulação, o Senhor... dentro. Eu estou dizendo que após a grande tribulação, é dito, eu estou citando Mateus capítulo 24. É que ele vai colocar as fases, né? Volta Exatamente. Uma, depois volta... O arrebatamento é assim, né, Zeca? Cristo vem até as nuvens, aí ele arrebata a igreja até lá e mas todo olho verá, né? nos ares. Para mim, ele não pode dizer isso, mas eu também não tenho nada a ver com essa história. Ó, a gente precisa encerrar o programa. 2 minutos só para as conclusões, tá bom? Foi o Matheus que começou o bloco, né? Uhum. Então o Matheus faz a conclusão e o bispo finaliza, então, o programa aqui, tá? Considerações finais e conclusão. 2 minutos. Vamos lá, Matheus. Muito bom. Eu compreendo da seguinte forma. Apocalipse 3:10 tem uma preposição de movimento e tem um verbo guardar. Esse verbo está no futuro, indicando que haverá uma guarda através de um movimento. Que movimento é esse? Nós sabemos que a maneira com que Cristo vai movimentar a igreja é arrebatando-a. Então, isso num período antes da grande tribulação. Eu e o bispo sabemos disso, né? E aí, o que acontece? Diante desta situação, nós temos aqui um texto claramente sobre arrebatamento pré-tribulacional. O bispo não quis guardar o meu celular porque não é um iPhone, entendeu? Senão ele mostraria exatamente como Cristo vai fazer com a igreja. Ó. Pegou e tirou do ambiente tribulacional. Alguns insistem em tomar um café pilão com o anticristo, ficar aqui com ele, compartilhar esse momento com ele, como se fosse uma coisa muito desejável, né? Nós não queremos isso, mas não é porque nós não queremos. É porque a Bíblia fala em vários lugares que a igreja será livrada da ira, da grande tribulação e tudo mais. Então, carregue essa esperança, até porque é a única que santifica a nossa vida. Não vai comprar sítio, estocar comida, essas mensagens assim, meio que vai passar pela grande tribulação, vai vir um sofrimento, a igreja vai ficar meio conspiracionista, meio iluminada. Não faz isso, não. Santifica-se e no dia que a trombeta tocar, do arcanjo que o bispo falou de Daniel 12, 1, vai se cumprir 1 Tessalonicenses 4, 17, e a igreja vai ser tirada. Os contatos do Matheus à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá, manda uma mensagem para ele. Inclusive, se você quiser saber dos livros que nós mostramos lá no começo, tá bom? Tenho certeza que muito do que ele falou tá lá também. Tem, sim. E aí você vai poder ter acesso, tá bom? De novo, obrigado, viu, Matheus, pelo carinho. Sempre bom. Vamos lá, bispo, 2 minutos para as considerações. Então, o mesmo autor de Apocalipse é autor do Evangelho de João e a mesma expressão terel associada à preposição ek aparece unicamente nesses 2 textos, unicamente na Bíblia inteira, apenas nesses 2 textos. E em João, é claro, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde, terel ek, do mal, os livre do mal. Portanto, é um guardar sem tirar do mundo, né? E a expressão é que aparece mais uma vez em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, quando a gente vê ali aquela grande multidão sendo descrita como aqueles que são
provenientes, que saíram da grande tribulação, mas não saíram pelo arrebatamento, saíram porque eles foram torturados, perseguidos, martirizados, né? E eles foram purificados. Então, essa mesma provação que Deus prometeu que viria para a igreja de Filadélfia e que eles receberiam proteção dela, aquela igreja receberia proteção dela, portanto, essa igreja recebeu tal proteção que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel para cumprir, embora o Mateus tenha o tempo todo tentado dizer assim, onde que está, onde que foi, onde que aconteceu, mas então a palavra de Cristo se cumpriu para eles, eles foram guardados espiritualmente, eles não foram arrebatados, mas foram guardados espiritualmente e puderam perseverar e puderam ser vitoriosos, assim como Jesus disse que ele venceu o mundo, e isso é até meio irônico. Como é que foi que Jesus venceu o mundo? Ele venceu o mundo não na ressurreição necessariamente, ele venceu o mundo, como Paulo diz ali, na cruz. Ele triunfou sobre principados e potestades, foi dando a sua vida, foi sendo martirizado que ele venceu o mundo. Então, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Eu venho sem demora. Tá? Eu estou com vocês, eu vou guardar vocês, eu vou dar força para vocês suportarem essa provação e vencerem e não caírem no intento do diabo. Foi? Amém. Foi. Desculpa, Bispo, só pela questão do tempo também. Obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção com o programa. É sempre uma alegria recebê-lo também, os contatos do Bispo Hildo. Eu sou à disposição. Bem rapidinho, vamos colocar o resultado da nossa enquete na tela aí, para a gente não estourar o tempo do programa. Então, nós perguntamos qual o significado do livrar da hora da provação. Vamos ver como é que ficou o resultado? 48% indicaram ali o arrebatamento, né? Vai livrar fisicamente. 43% num fortalecimento espiritual para enfrentar a tribulação. É um resultado até parelho, viu? Mesmo a gente sabendo que a maioria do nosso evangelicalismo vai no arrebatamento. E 9% no não sei. Espero que o debate tenha ajudado, tá? Tanto quem já tinha um lado, como quem estava em dúvida também e tenha trazido aí novas informações e conhecimento sobre a temática. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que deu carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.